Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição número 9, o título é A Arca da Aliança. E nós vamos estudar esse que era o único móvel presente no lugar santíssimo ou Santo dos Santos, e consistia em uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. Vamos lembrar que em várias ocasiões a arca demonstrava essa realidade. Quando ela foi conduzida pelos sacerdotes e chegou diante do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e eles atravessaram a pé enxuto e os sacerdotes estavam com a arca. Quando a arca circundou a cidade de Jericó, também era a demonstração da presença de Deus. Por isso que quando os israelitas foram atacados pelos filisteus e perceberam a dificuldade em vencer aquela batalha, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, levaram a arca do Senhor para o campo de batalha, como sendo a certeza que eles teriam de que com a presença de Deus eles não perderiam aquela batalha. Por isso que a arca era um objeto extremamente sagrado. Quando foi tocada por Uzá, quando Davi foi buscar a arca da casa de Abinadab, Uzá morreu por tocar na arca do Senhor, porque ela representava a presença de Deus, assim como os filisteus foram castigados quando tentaram também ficar com a arca, e os habitantes de Bet-Semes quando tentaram abrir a arca para ver o que estava dentro, porque ela representava a presença de Deus no meio do povo. Sobre esse instrumento de Deus que nós vamos estudar, esse móvel muito importante, vamos ver qual o seu significado, qual a sua composição e que lições podemos extrair para nós a respeito da simbologia com Cristo e com a igreja. Vamos observar essa arca. A arca, como vimos, era uma peça de madeira revestida de ouro. Aqui é apenas uma representação, claro que essa não tem ouro, mas ela tinha uma tampa. Essa tampa, chamada de propiciatório, era de ouro puro batido. Também havia argolas com hastes para facilitar o transporte. Um sacerdote pegava de um lado, o outro do outro, e levavam a arca do Senhor. Ela inclusive era transportada coberta pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, conforme o capítulo 4 do livro de Números nos indica. E essa arca, primeiro ela já nos fala sobre Jesus Cristo, mostrando ser Ele o Cristo que veio para viver entre nós e agora, sendo Deus e também como homem, representava as duas naturezas de Cristo. Uma arca de madeira, o que foi extraído da terra, revestida de ouro, que simbolizava a divindade e fala do Cristo que é Deus, que é Rei, mas que veio para viver como os homens e entre os homens, a fim de salvar os homens. A tampa é o propiciatório, aonde Deus disse para Moisés que falaria com ele. Deus disse a Moisés: falarei contigo entre os querubins sobre o propiciatório. Ou seja, a manifestação da glória de Deus acontecia exatamente sobre essa tampa. E ela tinha 2 querubins. Nós já vimos na lição passada que os querubins representam os guardiões da glória de Deus. Eles tocavam com as asas em cima e os rostos eram voltados para baixo, como que olhando para o interior da arca, para dizer que eles estavam guardando aquilo que a arca representava, a manifestação da glória de Deus e da presença de Deus no meio do povo, e ela deveria ser extremamente respeitada por aquilo que ela representava. Esses querubins lembravam para o sumo sacerdote, que entrava uma única vez por ano ali, da santidade, da glória de Deus naquele lugar. E a arca, a tampa, se chama propiciatório. Nós vamos ver tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João escrevem nas suas epístolas dizendo que Jesus ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Ora, o que significa propiciação? Significa tornar Deus propício
ao homem que é pecador. Aquela mesma oração que Lucas 18 registra do homem pecador que, diante da condição sua, nem sequer conseguia olhar para os céus, mas apenas batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Isso quer dizer, Deus não levando em consideração os nossos pecados, porque foram justificados na pessoa de Cristo, promove uma aproximação do homem, desfazendo a inimizade que havia entre ambos. O propiciatório era o lugar onde Deus se encontrava com o homem, e aonde Jesus Cristo levou o homem a ter novamente contato com Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós que estávamos longe, agora pelo sangue chegamos perto. A inimizade foi desfeita no propiciatório, tornando-se Deus propício a nós pecadores, e Jesus fazendo a obra de propiciação pelos nossos pecados. A arca, ela era oca. Tirando a tampa, nós vamos encontrar um depósito, uma caixa de ouro revestido por dentro e por fora, e dentro da caixa haviam 3 elementos, pelo menos naquele primeiro momento. Depois, mais à frente, só um desses elementos foi preservado. A primeira coisa que nós encontramos, as tábuas da lei. A Bíblia diz que Deus escreveu as primeiras tábuas com as leis, o decálogo, que foi entregue a Moisés sobre o Monte Sinai. Moisés, descendo do monte, quebrou as primeiras tábuas e preparou novas tábuas, e Deus escreveu novamente os mandamentos ali. A tábua falava de aliança, compromisso. Lembra que Deus é o Deus de alianças, um Deus que fez um compromisso conosco, e Ele é fiel a esse compromisso, porque Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É o Deus que cumpre as suas promessas, e em Jesus Cristo Ele cumpriu todas as suas promessas, pois a Bíblia diz que nele, em Jesus, nós temos o sim e o amém, e todas as promessas de Deus cumpridas ali. E a tábua da lei dentro da arca lembra: Deus é um Deus de compromisso, um Deus de aliança, e é um Deus que guarda a sua promessa. Mas dentro da arca também estava um vaso de ouro contendo o maná. O maná era aquela comida especial, como uma farinha com sabor de mel, que Deus todos os dias fazia cair sobre o arraial, menos o sábado, claro, mas para que o povo tivesse a provisão de Deus. E Deus sustentou aquele povo com esse maná durante os 40 anos que andaram pelo deserto. O vaso de ouro contendo o maná dentro da arca fala da provisão, do cuidado de Deus, e também fala da fidelidade do Senhor. Porque mesmo quando os homens transgrediram, naquele dia, por exemplo, que Moisés desceu no monte e eles estavam com um bezerro de ouro, dizendo: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E Moisés quebrou as tábuas, e Moisés derreteu o bezerro, fez pó e obrigou o povo a beber, e chamou: quem é do Senhor, venha-se a mim. E os levitas vieram e disse: passe a espada ao seu irmão. E milhares de pessoas morreram naquele dia por causa da sua desobediência. Mas no outro dia, quando o primeiro israelita abriu a sua tenda, havia caído o maná. Ou seja, mesmo quando o povo errou, quando pecou, quando desobedeceu, mas a fidelidade de Deus não foi interrompida, porque caía maná do mesmo jeito todos os dias, para lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Jesus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E o terceiro elemento que estava dentro da arca era a vara de Arão, que floresceu. Essa daqui não floresceu, mas a de Arão sim. O capítulo 17 do livro de Números lembra que o povo questionou a autoridade de Arão, por que ele tinha sido escolhido como sumo sacerdote. E então Moisés fez um teste para provar essa escolha de Deus. Pediu que cada um dos líderes, dos príncipes de cada tribo, trouxesse uma vara
e assinasse o nome da tribo nessa vara, e era uma vara de madeira seca, e essa vara foi colocada diante do Senhor. E no dia seguinte eles foram até a tenda onde estavam as varas, e todas as demais varas permaneciam tão secas quanto estavam no dia anterior. Mas a vara de Arão, ela saiu galhos, e saiu flores, e saiu frutos. Ela floresceu de um dia para o outro, e já havia frutos naquela vara. Isso apenas para demonstrar que Deus é quem havia separado Arão para ser o sacerdote, e não apenas porque Arão fosse alguém especial, mas por causa da escolha divina. A vara de Arão dentro da arca fala sobre a soberania de Deus, que é quem escolhe, é Ele quem determina quem Ele quer dar a liderança, e no caso do ministério, quem escolhe o sacerdote e quem dá o ministério é Deus. Ele é quem faz de forma soberana essa escolha. Nós precisamos, aqueles que são ministros chamados por Deus, precisam entender o chamado divino e atentar para esse chamado. E aqueles que são liderados por esses que são chamados para serem ministros do Senhor, precisam entender que foi Deus quem os escolheu e seguir então essa liderança, porque Deus é soberano e Ele escolhe quem quer para fazer o que Ele quiser. Dentro da arca estavam esses 3 elementos. A tampa conduzia a arca fechada para que toda essa mensagem pudesse ser compreendida. Nós vemos na arca a representação de Cristo que viveu entre nós e foi o Deus que habitou conosco, o Emanuel, que estava conosco sempre, que fez a propiciação pelos nossos pecados, desfazendo a inimizade entre nós e Deus e unindo mais uma vez o homem pecador com o Deus Santo, levando sobre si o castigo que era nosso, e ao mesmo tempo lembra também que Ele é um Deus fiel, que cuida, é um Deus de aliança, que mantém o seu compromisso e é um Deus que é soberano e faz o que Ele quer, quando quer, como quiser e não tem que dar satisfação a ninguém. Por isso que aonde a arca ia, havia manifestação de prodígios, de sinais, e por isso que foi tão cobiçada a presença da arca em muitos locais. Não sabemos nem o que aconteceu com a arca, porque depois que o templo foi destruído, não há mais referência a essa arca e o que aconteceu com ela. No templo de Herodes, quando destruído, nós temos um arco lá em Roma, que é uma representação de soldados levando a menorá. Então, um candelabro que foi trazido do templo, mas não há referência a qual o sumiço da arca, onde aconteceu, quando aconteceu e para onde ela foi parar. E até filme já foi feito sobre a procura da arca perdida, mas Deus não deixou que essa arca permanecesse entre nós, talvez porque pudesse até ser instrumento de culto e idolatria para alguns. Mas Ele deixou Jesus Cristo, que era aquele que representa a presença de Deus no meio do povo, e nós devemos amar a Deus, mesmo sem representação física de coisa alguma. Não precisamos de arca nos nossos cultos. Precisamos de honrar a Deus e adorar ao Senhor em Jesus Cristo, que foi o propiciatório e que foi aquele que nos amou e foi fiel até o fim. Muitas lições nós podemos aprender então com a Arca da Aliança. Quero que você nos ajude inscrevendo-se no canal, curtindo esse vídeo, distribuindo para outras pessoas que podem nos assistir, marca o sininho para receber as notificações e assim nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, até a próxima lição.